Ele é o fundador da sociologia compreensiva. Esse sociólogo alemão, ele compõe esse tripé de formação, de institucionalização da sociologia, junto com Karl Marx e com Emile Durkheim. Eu estou falando do autor da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, também conhecido como Max Weber. E é ele que nós vamos ver na aula de hoje. Max Weber nasceu em 1864 e morreu em 1920. Foi um importante sociólogo alemão. E aí a gente já tem uma marcação muito interessante que o diferencia de um outro grande clássico ali, que é o Emile Durkheim, né? O Max Weber, ele faz uma crítica ao positivismo, critica o positivismo. E o positivismo ele tem uma forte influência no pensamento durkheimiano, tá? Então aqui a gente já tem um elemento bem importante. E por que essa crítica ela é estabelecida em relação ao positivismo, né? Porque para o Weber, e na verdade o modo de operar do positivismo, dessas sociologias com viés mais positivistas, elas eram mais universalistas, né? Tinham como metodologia estabelecer alguns padrões um pouco mais generalistas para depois a gente compreender as realidades. E o Max Weber, ele está, na verdade, na contramão disso, porque a sua sociologia é a chamada sociologia compreensiva, tá? E o que é uma sociologia compreensiva? É aquela que se debruça a analisar a ação social. Para o Weber, toda ação ela é uma ação com sentido. É óbvio que a gente não está falando que necessariamente todas as ações elas têm um sentido. Não. Às vezes você pode estar no corredor ali de um shopping e você tromba com uma pessoa. Isso aconteceu de modo ocasional, né? Você não viu, a outra pessoa também não viu, não tiveram essa intenção. Mas o Weber ele parte para uma análise mais subjetiva das pessoas, das intenções, daquilo que é promovido socialmente. E aí ele se diferencia do Durkheim, por exemplo, né? Então ele vai fazer essa sua tese, que é a teoria da ação social. Toda ação ela é uma ação dotada de sentido. E é papel da sociologia interpretar o sentido dessas ações. Já que a gente está aqui para debater isso, vamos ver então, né, como que se estabelece essa teoria da ação social. O Weber, então, ele coloca 4 tipos de ação. 2 delas ele coloca como ação racional e 2 ali ações que são sociais, né? Bom, a primeira, a ação racional com relação a um determinado fim, é aquele tipo de ação que ela é uma ação técnica. Eu faço isso porque aquilo. Por exemplo, eu vou guardar um dinheiro no banco porque eu quero que renda um tanto de juros para eu chegar num determinado valor e fazer um determinado investimento. Então, eu faço uma ação que ela é uma ação ali bem cartesiana, bem delimitada. O segundo tipo de ação é a ação racional com relação a valores. Então eu estudo, eu me formo, mas aí eu resolvo dedicar a minha vida a obras de caridade, porque esses valores, esses sentimentos, eles são muito fortes dentro de mim, né? Então eu acabo reproduzindo ali na minha vida esses valores éticos, esses valores morais, porque eu os observo como valores significativos, né? Então eu acabo entregando ali a minha vida nesse sentido daquilo que para mim é importante. A ação social afetiva ou também emocional, né? O próprio nome ela já diz, é aquela que é marcada por sentimento, por um entusiasmo, é aquela que é marcada por motivação de momento, né? Que toca a vida de todo mundo, né? A ideia da paixão, da decepção, enfim, esses sentimentos que compõem
a nossa trajetória de vida, tá? E por último, a ação social tradicional. Essa ação, ela está marcada, pautada nos costumes de uma tradição, nos valores de uma comunidade, daquele ciclo social a qual eu pertenço, tá? Então, quando a gente fala de uma ação social tradicional, ela está ligada muito a uma replicação de costumes, muitas vezes ligados à minha comunidade, tá? Dito isso, é importante apresentar um outro conceito muito significativo na teoria weberiana, que é o conceito de tipo ideal. O que é o tipo ideal, né? Ou tipos ideais? Tipo ideal nada mais é do que um modelo interpretativo, uma forma que a gente tem de rastrear alguns modos de se comportar ou algumas formas de organização. Por exemplo, quando eu penso na ideia de democracia, nós sabemos que cada comunidade vai externalizar um tipo de democracia diferente, né? Cada país vai estabelecer algum tipo de democracia baseado na sua Constituição, com as suas particularidades. Mas quando a gente pensa a ideia democracia, a gente sabe o que compõe aquele conjunto de valores, né? Aquelas possibilidades de ação e intervenção próprias desta forma, né? Desse regime de governo, tá? Então, um regime democrático ele tem ali os seus marcadores, e a gente, mesmo sabendo que cada país vai replicar um tipo diferente, no geral a gente consegue ter uma característica, né, ou uma ideia mais generalista sobre isso. Então é isso que o Weber ele coloca para nós, né? Já o Estado, né? Aqui tem uma ideia muito interessante dentro da teoria do Weber, né? Do Estado, principalmente daquilo que compõe o Estado moderno, né? O Estado moderno ele é marcado pela ideia da burocratização, tá? Noção de burocratização, né? E o Estado ele tem uma característica muito marcante que é o monopólio da violência legítima, né? Ou o monopólio legítimo da violência, tá? Que quer dizer o quê? O Estado, como essa entidade de força e de dominação, ela pode exercer em algumas circunstâncias a violência para defender as suas fronteiras ou determinados tipos de interesses próprios. O que a gente entende por Estado, né? Homens que dominam homens, né? Homens que governam outros homens. E aí ele pega um tipo de Estado que o inspira, né? Principalmente o Estado moderno, aquele Estado, né, que vem com as suas constituições se formando a partir do século XVI, século XVII, né? E tem como marcadores a ideia de território, tá? A noção de soberania e a ideia de dominação também, tá bom? Então, quando o Weber ele pensa em Estado, ele está pensando nessa Constituição e nesse modo de organização. E há um desdobramento dessa ideia de Estado para o Weber, né? Que ela se encontra em alguns tipos de dominação. A primeira, a dominação racional legal, que é aquela que baseia-se no direito, nas constituições, nos regramentos que guiam a vida comunitária. Então, uma das formas do Estado se impor em relação aos sujeitos, né, é um tipo de dominação racional legal, que é aquela dos códigos e das leis, que nos obriga a fazer determinada coisa, né, a cumprir certos regramentos para uma vida comunitária. Outro tipo de dominação é a dominação carismática, que tem como marcador a ideia da persuasão e convencimento de um líder, né? Então, quando você tem a força personalizada no sujeito, né? Um sujeito que fala bem, um sujeito que é eloquente, um sujeito que se impõe socialmente, né? É aquele cara que é convincente, que tem um bom argumento, que você olha para aquilo e você fica comovido diante da boa narrativa desse sujeito, né? Outro tipo de dominação menos comum, né, é a chamada dominação tradicional, que é aquela que vem pela monarquia hereditária ou esses tipos de poderes que vêm pela sucessão, pela herança
de poder ali, ok? Então entender essa noção do Estado para o Weber, né, é entender essa grande porção de terra que ela também é personalizada, né, onde homens guiam, conduzem outros homens, né, e que esse Estado ele tem ali o monopólio da violência, né, legítima ou da legítima violência, como queiram, ok? Outro ponto muito significativo da obra weberiana é um compilado ali de textos dele que depois virou, né, a obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Em síntese, o que a gente subtrai dessa obra, né? Qual a importância dela? Então o Weber, lembrando que o Weber é aquele autor que vai estudar a ação social, né? E uma ação que ela tem sentido. E aí o que ele analisa? Diferente, por exemplo, do Marx, que vai ficar só com viés econômico interpretativo, o Weber ele toma um outro viés que também se mistura com o viés econômico, mas ele não é numa linha apenas, né? E ele também não se opõe ao Marx, mas pelo contrário, ele vai mostrar um outro caminho de influência social na economia, né? E não apenas da economia na vida das pessoas. Então ele faz alguns entrelaçamentos ali. E qual que a gente consegue perceber aqui da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? O Weber, ele analisa um grupo de protestantes e ele percebe que os valores do protestantismo impulsionaram o capitalismo, né? Valores como, por exemplo, o amor ao trabalho, né? O trabalho como vocação, esse regramento, né? E não apenas isso, né? Uma ideia também pautada na teologia que era própria daquela época, que dizia, né, que aqui na Terra a gente já observava sinais daquilo que iria se efetivar no céu, né? Então, baseado em ideais calvinistas, a gente percebe que os elementos de uma teoria da predestinação, eles infiltraram também dentro dessa máquina do trabalho, porque o sinal de um êxito no trabalho era também um sinal da bênção de Deus. Então o Weber identifica não como crítica, mas ele identifica como uma série de comportamentos, e mais uma vez de ação social, né, daquilo que dá sentido, que impulsionam o capitalismo, né? E para acabar, atrelada ao ideal religioso, tem uma outra questão muito forte, que é a noção do desencantamento, né? O Weber se interessa muito pelo estudo das religiões, e principalmente porque as religiões elas influenciam demais o comportamento humano. E ele percebe que a ascensão iluminista da modernidade, ela acaba gerando um sentimento de desencantamento nos seres humanos. Por quê? Todo aquele ideal de magia, de fantasia, né, que permeava o imaginário das pessoas e era pautado pela religião, com o desencantamento, com a burocratização da sociedade moderna, ela vai perdendo espaço, né? Então, o sujeito ele vai perdendo esse sentido que antes regrava a sua vida e que impulsionava a sua vida, que para o Weber é chamado de desencantamento, ok? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, não se esqueça de curtir aqui, comentar, né, deixar um comentário com sugestões também de temas para a gente poder trabalhar aqui ao longo do nosso curso. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.